Tá começando mais um Tirando o Crachá. Claro, só esses bastidores aqui, a gente conversando com esse nosso convidado, já deu aquela água na boca, né? Que acredito que vai 2 horas no menino de programa aí. Vai tirar o fôlego. Seja muito bem-vindo, Alfredo. É um prazer tê-lo conosco. E vamos começar. Fala um pouquinho sobre o que é você na psicologia e na transformação de vida. Nossa, tem 3 horas, 4, porque, assim, a psicologia, como eu estava falando no bastidores, eu tropecei na psicologia e fiquei encantado. É como se você entrasse, apesar dos Estados Unidos estar nessa guerra conosco, mas você entrar na Disney e dizer assim, vai. Então, a psicologia para mim foi isso. Então, eu curti do primeiro semestre até o último semestre com profundidade. Então era tudo muito palatável, era tudo muito audível, era tudo muito prazeroso. Então, como eu venho de teatro, eu venho de TV, que eu já me arvorei a ser repórter na época de Verdes Vernáculos, fazia TV, era repórter de rua e tal, e fazia teatro também, escrevi para teatro, tem algumas peças escritas para teatro, encenei algumas peças, então tinha toda aquela coisa de você fazer isso. Então as minhas apresentações, do meu grupo, o pessoal dizia assim que era equipe show, porque era sempre uma coisa. Se a gente ia falar sobre sono, todo mundo ia com colchão debaixo do braço, vestido de camisola, de pijama. Então sempre era um convite a pensar. Eu lembro de uma estrutura, quando a gente for falar sobre a Grécia Antiga, sobre os pensadores. A gente entrou para uma carroça com as ninfas dançando em cima de uma carroça, eu todo vestido de estátua grega, todo pintado de branco. Então a psicologia era um parque das delícias. Então, os anos que eu passei em psicologia foram anos de muito aprendizado. Eu estudava muito, não eram só as apresentações, né? Então, a gente passava noites estudando. Claro, evidentemente, quando você escolhe um lado, você às vezes procrastina em outro e, portanto, estudar, por já escrever algumas coisas na época, ter ido em vários congressos, e o que mais marcou foi o Congresso de Cuba. Eu brinco com meus amigos quando eu digo que eu não tinha dinheiro na época, né? Então foi todo patrocinado. Então meu banner era um cockpit. Era todo cheio de patrocínio, porque eu tinha dinheiro. E como a época eu dava massagem para poder pagar o meu curso, que era muito caro, primeira turma de Feira de Santana. Então eu dava massagem para poder complementar o dinheiro, porque eu tinha largado engenharia, não tinha mais obra para fazer, então eu tinha que ter alguma renda a mais, né? Então, e já era policial militar, mas na época a polícia pagava muito pouco, e não dava para complementar. Eu acho que na época era R$ 900, a polícia pagava 700 e poucos reais e tal. Mas, assim, tive que trabalhar para poder pagar. E para ir para Cuba eu fui buscar patrocínio. E um desses patrocínios era uma professora de espanhol, que a gente fazia permuta. Ela me dava aula de espanhol e eu dava massagem. E eu cheguei falando muito bem espanhol, porque eu queria apresentar meu trabalho científico em espanhol. E cheguei falando muito bem espanhol. E um dia, vendo uma fila assim, devia ter um mundo de fila, e lá, assim, você não tinha acesso ao dinheiro de Cuba, não? Você não tinha acesso ao peso cubano. Você tinha acesso ao CUC, que era a moeda do, de quem chegava, né? Do passeante por lá, do turista. E tinha o peso cubano, que ele não tinha acesso, e o dólar, né? Na verdade, o euro, que lá não aceita o dólar. E um CUC equivalia a 1 euro. Um peso cubano, um euro equivalia a 127 pesos cubanos. Eu tô assim, entrei numa fila, e aí comecei a falar espanhol com o rapaz, perguntou o que é isso aqui. Ele disse, não, aqui é para os moradores aqui de Cuba, quem é domiciliado, e a gente troca o euro pelo peso cubano. Pra você ter ideia, um CUC equivalia a um cafezinho, que equivalia a 1 euro, a 1 euro. E equivalia também ao peso cubano. Ou seja, eu pagava 127 vezes a mais. E aí entrei na feira e disse, cara, troca 5 euros pra mim. E ele trocou, dá ricos em Cuba. Aí eu comecei a comer, porque lá também não comia, né? Então, essa experiência, por conta da psicologia, assim, em outros lugares do mundo, fui dar aula na Europa, por conta da psicologia, passei uma temporada lá, odiei, diga-se de passar, porque é muito diferente dar aula no Brasil e dar aula no exterior, né? São outras peculiaridades. Mas, assim, todas as experiências, foi a psicologia que me deu, que era meu sonho. Meu sonho era ensinar, meu sonho era ensinar fora do país, o meu sonho era
É poder mostrar o que eu tinha para que o outro pudesse experimentar fora do meu eixo, né, fora do meu contato. Isso, com Feira Santana, que eu sou feirense da Gema, né, nasci no Dom Pedro de Alcântara. Então, eu queria partir para o mundo. Então, a psicologia, engenharia não ia me dar isso, era péssimo engenheiro, péssimo. Eu sou desenhista, porque eu sou artista plástico, então desenhar eu desenhava. Agora, ser engenheiro era horrível, horrível, eu odiava o que eu estava fazendo. Então, letras é na patão, foi outro barato, mas engenharia era uma coisa que eu odiava. Já psicologia era nadar de braçada. Quando me perguntam assim, o que é psicologia para você? É a roupa que me veste, aquela roupa que te cabe. Alguns alunos de psicologia perguntam qual abordagem, são várias abordagens, né? Qual abordagem que o senhor acha melhor? A roupa que te cabe. Porque se a roupa estiver muito apertada, vai te incomodar. Se estiver muito folgada, vai chamar uma atenção que você não necessita. A roupa tem que ornar em você. Ornando em você, então, psicologia foi a roupa que eu decidi usar pro resto da minha vida. Enquanto os meus pacientes estiverem lá no instituto, enquanto que eu puder gerenciar meu instituto, estar lá desenvolvendo pessoas, ajudando pessoas, você até ter consciência dessa vida. São 15 livros, vão ser lançados mais 2 esse ano. Esse ano, os clitóris não tem GPS, que vai ser agora em novembro, já está pronto. E a síndrome dos pais culpados, que é falando sobre essa geração que adoece pelos filhos, né? É a geração que sente culpa de criação. O filho tem que ter tudo, eu não tenho que ter nada. O filho tem que ter um carro, eu não posso ter um carro. O filho tem que sonhar, eu não posso mais sonhar. Então, hoje é essa geração Z, que é uma geração que é perversa a astas, porque é uma geração criada por nós mesmos, sabe? Aquilo que nós não tínhamos, os filhos têm que ter. Então, essa geração é que eu trato nesse livro, desse adoecimento. Esse tema, Síndrome dos Pais Culpados, saiu acho que há uns 10 anos eu escrevi um artigo para uma revista científica, Main Health, e saiu o crivo Síndrome dos Pais Culpados. Não tem no CID, você não vai encontrar no CID, nem no 10, nem no 11, que agora mudou para 2027, mas é algo que eu vejo de adoecimento dos meus clientes que vão lá, principalmente agora que a gente está vendo esse estouro de TDAH, essa multiplicidade de neurodivergentes. O pai, ele se sente culpado por conta disso, né? O que foi que eu fiz? O que é que eu estou fazendo? O pai tira a roupa para outro filho, para o filho vestir. O filho tem que estar bem vestido, bem apresentado, é o orgulho do papai, mas é o perverso, porque você cria uma pessoa perversa, você cria uma pessoa maldosa, uma pessoa que vai pensar em si só. Os egoístas, a grande parte da geração Z são essas crianças indolentes se tornaram extremamente egoístas. Os pais se tornaram reféns desses filhos, né? Então tem que mudar esse jogo. Como é que foi essa pesquisa? Você chamou os pais? Você perguntou a respeito do seu consultório ou foi também o seu chamou do pai e fora? Não, eu chamei os pais, ouvi os pais durante muito tempo, assim como as mulheres também. No Clitóris não tem GPS, eu ouvi uma gama de mulheres, essa dificuldade orgásmica mesmo, do gozo, do saber fazer, de ter a vergonha de dizer para um homem, olha, é por aqui que você vai, né? É como se a responsabilidade do encontro tinha que ser do homem. O corpo é seu, mas o encontro é do outro, né? Então, às vezes, passa 7 meses para a pessoa ter um orgasmo. Porque me diz assim, não é aqui, eu gosto assim. É desse jeito que eu gostaria que você tocasse. Ah, não, você está tocando muito pesado. Ah, eu não gosto de língua. Porque tem mulher que não gosta. Não é uma, sabe? É esse caminho para todo mundo, não é? São corpos diferentes, são sensações diferentes, são sensibilidades diferentes. Com os pais, a mesma coisa. A forma que eu criei meus filhos, se eu criei 4 filhos, é diferente de como o João cria seus filhos. É diferente porque são 2 pessoas na criação. Claro que tem pai solo e não solo. Que aí piora um pouquinho, porque aí o pai e a mãe perdem a liberdade. E quando é em conjunto, nem sempre o pai e a mãe estão fazendo o trabalho em conjunto. Às vezes pesa mais para a mulher, que ainda nós somos um país machista, sexista. E às vezes, quando a mulher tem um poder mais absoluto, que é raro, mas eu digo que está crescendo isso, o homem fica naquele sistema de dar tudo para os filhos, né? Para não, deixa eu assistir meu futebol, preciso conversar com meus amigos, não, toma esse negócio aqui, toma o celular, fica no celular. E aí você vem a falta de noção e os adoecimentos também para o uso intermitente de tela. Você tem ideia, essa semana deu uma entrevista para a televisão falando exatamente sobre isso. A tela, principalmente a tela azul, ela causa danos terríveis no cérebro.
em nível de dopamina, em nível de melatonina, em nível de endorfina, principalmente a dopamina, que a dopamina é o hormônio do prazer, né? O que vem, né? Tudo que dá aquela sensação é a liberação da dopamina e endorfina. Então, aquela luz azul, ela impede o sono, ela está dando a luz azul. Impede, então, a modelação. Hoje, as babás alertam a pressão. O celular, nós estamos aqui para assistir. Tem uma menina que chama de sobrinha, eu a visito de vez em quando, e ela adora, menina de 4 anos para 5 anos, adora filme de terror. E a mãe deixa, na mesma hora se diverte. Eu disse, ela dorme? Ela fica um pouco assustada. Eu disse, claro, mica de 4 anos. A concepção de cérebro dela, segundo o Freud, foi com 7 de personalidade. Que tipo de criança você está criando para a vida adulta? Essa criança vai achar o Dia das Bruxas o aniversário dela. Ela vai mudar a data do aniversário para o Dia das Bruxas. Então, a coisa do você deixar correr é a não responsabilização, é o deixa quieto, eu quero viver, que são os adultescentes, né? Que o adulto não sabe mais a sua idade. Como eu estava dizendo nos bastidores, 50 a mais, eu tenho 50 a mais. O cara tem 59, mas eu tenho 50 a mais, né? Então isso dá uma liberdade, dá um controle sobre sua vida e que o tempo não dá para você. Eu sou um homem de 54 anos com um corpo de 54 anos. Eu posso estar malhado, eu posso estar com a barriga chapada, mas minha idade é de 54 anos, assim como o meu corpo também é de 54 anos. Mas não, eu tenho 54 anos, mas meu corpo é de 25, não vai ser nunca. Geneticamente possível, biologicamente impossível. Ele vai correr. Só que essa dicotomia, essa doidice, essa loucura de você separar um apoio do outro causa danos. E a criança que está em casa, ela vê isso. Se meu pai não se pertence na sua idade, minha mãe não se pertence na sua idade, por que está me pertencendo na minha? Começa no nível inconsciente, depois vem ao consciente, ela se apodera disso. Ela vai dizer, eu tenho 4 anos, mas minha cabeça é de 15. Aos danos que estão sendo causados, agora mesmo precisou de uma pessoa só, o Felca, falar sobre o abuso, a adultização da criança, coisa que a gente estava fazendo como se fosse ponto comum, para tirar uma foto da minha filha de biquinizinho, assim, e não sabe que isso está sendo potencializado para aqueles que são doentes mesmo, que tem uma parafilia, que são as doenças ligadas à sexualidade, muito constantes, e que não é só uma ponta, é um sistema muito maior, mas a gente é inocente, a gente pensa que não deixa o tempo passar, daqui a pouco o tempo tão somente cura, como aquela filha dele que era de bicicleta antigamente, que a gente passava o metiolate e ardia, né? Doutor Alfredo de Moraes citou aí, né, logo na primeira pergunta, sobre a passagem na Polícia Militar. O que foi essa disrupção entre o tradicionalismo e o entendimento da subjetividade na psicologia? Vamos lá. Olha, isso tem uma história longa, né? Justamente, né? Eu entrei na Polícia Militar, eu sempre falo com os meus ouvintes lá no núcleo da Polícia Militar, que hoje é o CEVAP, que é a Seção de Valorização Profissional, né? Que eu sempre pergunto, você entrou por vocação ou você entrou por aprovação social, você entrou porque você necessitava ou foi necessidade você entrar? No meu caso específico, eu fazia o EFES, fazia engenharia civil na época, já tinha saído de leite, já estava em engenharia, e não tinha condições nenhuma de continuar um curso com filho já, com uma esposa que tinha acabado de formar, que nosso combinado é esse, você se forma, depois eu me formo. Não tinha que procurar algo para fazer. Então foi aí que entrou a TV, a época que eu não fui chamado para a Polícia Militar, eu trabalhava na TV, fazia propaganda, fui chamado para ir para Globo e tal, mas com filho impossível, né? Na minha cabeça impossível. Tem que se ter responsabilidade. E aí eu fui, propus formação, foi o primeiro e o último concurso para sargento da Polícia Militar. Eu já entrava como comandante de guarnição. Então foi duro, porque você sai como civil e entra em uma corporação que muda seu status de ser para você ser alguém que vai ser um guardião daquele cidadão que dorme, né? Você vai guardar. A fundamentação é toda essa. Você vai guarnecer aquilo que você chama de insegurança. Claro, exatamente, mas devido às proporções da fantasia de quem sonha que isso realmente aconteça.
E fazemos realmente esse serviço muito, muito profícuo, porque senão eu já tinha alavancado uma violência terrível. Então, quando eu entrei na Polícia Militar, eu entrei nesse propósito. Mas quando você entra, seu psicológico muda um pouco no treinamento, porque nós somos uma gleba. Você vai se tornar excelente jornalista no meio de excelentes jornalistas. Você vai se tornar um excelente artista plástico com a noção que o outro vai te dar do que é artes plásticas, na poesia, do que seja. A Polícia Militar não é diferente. Então você entra lá, você se sente um herói, poxa, eu vou salvaguardar minha família. Os bandidos não vão chegar na minha família, não, porque eu sou o cara, velho. Então, quando eu me formei, fazer logo 3 coisas da SWAT, para ter, né, que eu já cheguei perto da virada dos 30, foi o primeiro e último concurso para sargentos, então eu queria saber, eu queria chegar sabendo. Então eu vestia a camisa da Polícia Militar enquanto pessoa que patrulhava, pessoa que prendia, eu vesti isso. Só que é uma roupa que me apertava na época. E por causa de um incidente, eu trabalhei em Salvador, por causa de um incidente em Salvador, eu trabalhava na especializada de lá, na área de tráfico, por conta de um incidente muito chato de um colega meu, eu disse, não quero mais trabalhar aqui em Salvador, e pedi para ser transferido para feira. E eu me transferi para feira para vir para o Pátio Especial também. Que eu queria ser o cara, né? Ou seja, aquele fenômeno do herói, né? A farda é como se você tivesse revestido do super-homem, sabe? E você é uma outra pessoa dentro do arcabouço da Polícia Militar. Você quer ser isso, você quer ser alguém. E às vezes as pessoas se exacerbam um pouquinho nisso, né? Porque todo herói tem que enfrentar um bocado de coisa. E às vezes você esquece que tem pessoas que não são vilãs. Enfim. E aí quando eu vim pra feira, eu sempre digo assim, Jesus me salvou quando cheguei em feira. Porque meu comandante, eu vim com todos os cursos, campeão de Kung Fu na época. Cara. E aí quando eu cheguei aqui, meu comandante ligou para Salvador, porque eu pedi a transferência, né? Então, claro, evidentemente, se você é um bom policial, e eu era um bom policial de viatura, o comandante não gostou que eu pedisse, né? Então, eu desguarneci aquilo que trabalhava na área do Pelourinho, ali da Gameleira, que era de drogas. E ele não gostou muito. Aí o meu comandante, que me recepcionou, ele ligou para esse comandante, o comandante disse, não, bota ele no 190, 190. Gente, na época eram 3 telefones, um rádio muito, muito barulhento. Hoje é um mundo, né? Hoje é uma tecnologia. Com isso, eu fui transferido para a terceira CIA, que mudou hoje, eu acho que era a minha 564 de hoje. E quando eu mudei para lá, o meu comandante, ele queria projetos. Ele disse, pô, vamos mudar que eu gosto. Aí eu criei, à época, hoje o que é a ronda escolar. Então, a gente fez uma mecanização da ronda escolar completamente diferente. A gente fazia uma ronda que encontrava o diretor da escola, que se reunia com os alunos e dava palestra. E eu disse, poxa, a palestra tá legal. Eu levei meus colegas para o UFES, para que eles pudessem estudar, para que a gente pudesse falar mais com propriedade sobre isso. E eu disse, pum, tinha um grupo de teatro de Salvador, da Polícia Militar, e disse, por que ele não faz um grupo de teatro aqui? Aí escrevi uma peça. Pô, o nome da peça, meu Deus do céu, Perdido no Mundo das Drogas. E aí eu escrevi a peça, os policiais militares encenavam, eu fazia um demônio na peça, que era relativamente a coisa da droga, e dava palestra sobre os danos da droga, né? E isso explodiu em feira. Saiu na tarde, fomos convidados para vários municípios. Só que, como os comandantes eles giram, o meu comandante também girou e isso se perdeu. Mas ficou aquilo que hoje cresceu. Salvador já tinha uma estrutura maior, nós montamos isso. Uma segunda peça que eu escrevi, que foi Um Dia para Todo Sempre, ganhou um prêmio em Belo Horizonte pela ArcelorMittal. Conseguimos salvar um pessoal que era de ver, os adolescentes, que dá um pulo drástico para chegar no que eu sou hoje. E eu tropecei fazendo os convênios com a Coelba e com o CAPES, que o CAPES tinha recém-chegado aqui em feira. E doutora Márcia, que era a coordenadora do CAPES aqui, foi o primeiro CAPES de feira. Quando eu cheguei, ela é psicóloga, eu não sabia o que era psicologia.
Eu disse, seu doutora, psicologia é o quê? É medicina? Você vê como eu era muito desinformado nisso. Ela disse, não, é psicologia. Inclusive, está abrindo a primeira turma de psicologia em Feira de Santana. Aonde que eu gostei desse negócio? E aí me descobri como psicólogo, nesse momento. Quando eu cheguei no 8º semestre, a 7º semestre você faz psicopatologia 1 e 2. Então, no 8º semestre eu consegui uma monitora para mim e fiz uma proposta de núcleo de psicologia da Polícia Militar no 1º Batalhão. Foi o primeiro núcleo de psicologia no interior da Bahia. Mas a fundamentação era que nós não trabalhássemos dentro do batalhão, trabalhássemos numa clínica livre. E conseguimos fazer isso. E em 2013, em 2011, nós tivemos a primeira clínica no Brasil, coordenada por militares, gerenciada por militares e fora de um batalhão. Isso com a Revolução de Feira de Santana, né? Nisso, o coronel Eleutério, na época de 2013, chega com o capitão Matheus, Major Matheus hoje, e a gente fundamenta o CEVAP, que já era um núcleo criado em Salvador, que a época, quando eu trouxe um núcleo para cá, o Salvador não deixou vir o CEVAP para cá, então a gente teve que abrir o núcleo de psicologia. E daí foi uma viagem. Daí, hoje eu continuo como psicólogo da Polícia Militar, no CEVAP, que hoje é uma clínica multiprofissional. A gente conta lá com 3 médicos, com fisioterapia, com massoterapia, com psicólogos vários, 2 psicólogos civis, que hoje o REDA não dá essa oportunidade de ter psicólogos civis, e um sem número de atendimentos de militares e similares militares. Então, hoje CEVAP hoje é a salvaguarda do comando. E nós temos um comandante muito, muito sensível hoje, Coronel Miller, e anteriormente foi o Coronel Lopes, e hoje é subcomandante geral. Muito sensível a isso, né? Ao trabalho da psicologia dentro da Polícia Militar. Então a psicologia deu esse salto monumental. Junto com isso, já na minha vida particular, para ir passar isso, eu criei o Instituto também, que hoje é o Instituto Dr. Alfredo de Moraes Neto, fica ali perto do Colégio Gênesis, também multiprofissional, com biomédico, esteta avançada, 3 médicos, psiquiatra, pediatra, fisioterapeuta, TO, nutricionista, principalmente ligado à infância, uma parte ligada à infância, outra parte adulta, vários psicólogos. Então, a Polícia Militar me deu o aprendizado para eu ser empresário que eu sou hoje, dentro da instituição. Então, eu não tenho como não agradecer esse encontro que a Polícia Militar me fez, me forjou. Então, hoje, sendo psicólogo da Polícia Militar, como psicólogo militar, eu sou subtenente da Polícia Militar, não uso farda, não vou para a área, nem arma eu tenho. Eu prefiro não ter. Porque eu acho que é uma transformação. Hoje eu pude pessoas e sou visto, a minha filha de espera é uma filha de espera interessante lá na Polícia Militar, e sou visto como psicólogo. Não sou visto mais como um subtenente. Apesar de que um ou outro ainda quer me chamar de segundo Michão. Fredo me chama de Alfredo. Que legado bacana, doutor Alfredo, principalmente no que tange a esse cuidado humano. E para além disso, trazendo essa expertise na preocupação com saúde mental, o quanto que tem aumentado esse número de pessoas com essa questão sensível da saúde mental e que impacta diretamente nessas profissões de ampla pressão, de ampla cobrança, de alta linha de frente. Como é que isso tem se aumentado e os números disso hoje na população? A preocupação, fundamentalmente para os agentes de segurança pública, é enorme, porque você não entra, é a coisa que eu digo, você entrou por vocação, você entrou por necessidade, né? Então você tem que olhar esses 2 nichos. Tem gente que entra por vocação, o sonho era o pai que era militar e era ser militar, né? Então, tem esse grupo, mas tem um grupo que não, tá? Que entra por ganho financeiro mesmo e não há nada de errado nisso. Mas o fato é que existem diferenças de um para outro, assim como todo sistema de trabalho. Se a gente analisar a agente de segurança pública como pessoa, a gente tira de uma caixinha que a gente colocou. Tira do herói, tira essa roupa do herói, é um agente de segurança pública. Recentemente, por causa de um outro podcast e outra entrevista que eu dei,
a Polícia Rodoviária Federal me convidou para poder fazer uma palestra lá com eles, falando sobre o adoecimento nos agentes de segurança pública, né? Não é só em um nicho, é todo agente de segurança pública. Porque hoje, como a gente estava falando sobre o livro Síndrome Faz Culpados, antes você tinha um respeito pela farda. Mas eu falo em farda em geral. Eu falo do fardamento médico, eu falo da recepção, eu falo do agente da prefeitura, do agente do estado. Eu lembro, eu pequeno, quando passava o bonde de ter vivido mais de meio século, é que você pega uma etapa da vida, né? Então, Feira de Santana tinha uma viatura que era a Moreninha. A Moreninha era um Fusca, basicamente, que você tem daí daí. Prepare no Google. Esse que eu ouvi falar que era um Fusca preto e amarelo. Gente, quando esse Fusca preto e amarelo aparecia na esquina, as crianças da rua todas corriam para dentro de casa. Que era um nicho de medo e de respeito, não ficava ninguém. Porque era um respeito que se tinha pela polícia muito grande. Hoje em dia, acabou isso. Acabou, as pessoas ultrapassam, as pessoas querem falar assim, ó, com o celular na mão para poder estar gravando. Então, hoje que nós somos vigiados e absolutamente vigiados, a parte de agente de segurança pública mudou completamente. Que é o que acontece, por exemplo, com os médicos, que têm sofrido, que têm adoecido. Não é só a pressão da profissão, é a pressão daquele que escutava e não retarguia. Não, você precisa dessa medicação. Eu já vi no Google, o doutor Google, que essa medicação causa isso. Não, toda medicação vai causar. Mas daqui que você explique. Antigamente, se o médico mandasse tomar veneno, ele pegava e tomava. Isso mesmo. Quem era a mãe que não ia passar mais chocolate, que ardia como inferno? Se o médico você vai tomar isso. Então, hoje, o desrespeito é geral, não é só na entidade pública, é em todos os setores. Você está no seu trabalho como repórter, vai ali fazer uma entrevista, o cara, aquele que necessitava aparecer, hoje não quer aparecer e vai ser violento com você. Não é à toa que um cara atropela o rapaz, um maratonista, e depois diz, não, ele tem doença mental. Não é doença mental. Se ele é doença mental, por que ele está dirigindo? Que um rapaz pega e dá 61 socos numa mulher dentro do elevador. Então a sociedade está como toda adoecida. E o trabalhador, muito mais. Que antes a pessoa tolerava ficar 8 horas no trabalho. Hoje mais não. Hoje nós temos a sensibilidade de ter um efeito meio de uma drogadição, de uma liberdade que a gente não tem. Nós temos horário para acordar, nós temos horário para trabalhar, nós temos horário para dormir, nós temos compromissos e temos que pagar esses compromissos. Mas hoje essa distopia de comportamento faz esse adoecimento. Então não é uma surpresa que de 2014 para cá, 700 mil trabalhadores foram afastados dos seus trabalhos por conta de adoecimento, né? A NR1 está vindo aí, né? Para que proporcione essa observação do empresário. Imagine, com a devida venha e pensando lá na escravidão e posterior escravidão trabalhista que nós tivemos no Brasil. Antes de fazer a OIT, antes de ter a Organização Internacional do Trabalho, a criança trabalhava, né? Que é uma estupidez. Hoje em dia, você já adulto, você não quer mais trabalhar, você quer ser sustentado, você quer ser tiktoker. E é por isso que esses tiktokers que não têm esse crivo estão sendo alcançados pela lei. Você não quer mais trabalhar, você quer estar na loteria. 30% dos meus pacientes estão adoecidos por conta das bets. Isso é grave. E hiperendividamento. Gente que ganhava um salário, ganhou 50 mil, continuou jogando, pediu para um, pediu para outro, fez um empréstimo aqui. Hoje deve mais de R$1 milhão. E você não vê o poder público fazendo muita coisa por isso. Que o dividendo existe para que ele seja alcançado em ICMS, tá total, eles pagando, tá tudo bem. E a gente vê artista fazendo isso. Mas quando você chega nos supostos hospitalários que nós temos aqui em Feira de Santana e que estão querendo remontar, eu acho bom, porque os hospitais de saúde mental
se tornaram, com a devida proporcionalidade, não estou falando mal de nenhum, quando deshospitalizou com o pensamento de Basaglia, que em Trieste ele fez a deshospitalização e fez uma cidade de tratamento, ele visitou o Brasil e viu o engenho de dentro, aquele Auschwitz dentro dos hospitais psiquiátricos. Aqui nós tínhamos o Lopes Rodrigues, que eu trabalhei, tive a honra de trabalhar no Lopes Rodrigues, e tinha um tratamento mais humanizado, mas também tinha os depósitos dos doidos que a família deixava lá. E hoje a gente tem o quê, colegas? A gente tem um crescimento absurdo da privatização da saúde mental. Então, esses trabalhadores, essas 700 mil pessoas, vão para onde? Aqueles que não têm condição, os que têm condição de pagar, vale, tem um monte em Salvador. Mega empreendimentos em saúde mental. Agora vai ver lá dentro, porque eu trabalho com todos eles, vai ver lá dentro como o ser humano está sendo tratado, como ele está sendo medicado. Veja como os psiquiatras estão adoecendo dentro do seu bojo na psiquiatria, porque não dá conta da quantidade de adoecidos. E são diversos transtornos, não estou nem falando de neurodivergente. Estou falando do TAG, transtorno de ansiedade generalizado, da depressão, das bipolaridades, dos borderlines, e daqueles que acham que tem razão de meter a mão na cara de um psiquiatra, entende? Então, assim, hoje nós estamos numa máquina de adoecimento laboral e com uns redutos de trabalho em psiquiatria, trabalho em internamento de psicologia de hospital dias, que às vezes não tem essa função de selo. Mas há uma necessidade. Não tem um dia que eu não tento mandar internar 2 ou 3. Não tem um dia. Não tem um dia, não é barata. Por vezes, em alguns locais aqui, 10 dias é 10 mil. 10 mil. Se for isolado, um pouquinho mais caro. Se for em conjunto, é um pouquinho mais barato. Mas é mais ou menos isso. E como é que você enxerga hoje, doutor, a forma que as empresas têm de se adaptarem a esse novo contexto e como podem trabalhar nisso para reduzir esse nível ou até mesmo evitá-los de acontecer no dia a dia? Até completando a pergunta da Clara, qual a principal reclamação que se ouve hoje do trabalhador? Assédio, preponderantemente o assédio, né? A cobrança, por exemplo, você eu trabalho como perito criminal, sou perito criminal nomeado do TJ Bahia, mas também sou perito de 2 empresas, 2 conglomerados de advocatício em São Paulo. Um trabalha com as telefonias e o outro trabalha com os bancos. Adoecimentos iguais. O burnout está em alta, né? A síndrome do burnout é um adoecimento do trabalho. Teve uma situação recente com o CID-10 que ele foi prorrogado. Porque o CID-11 tinha entrado em 2021, prorrogaram para 2027. Por quê? O CID-11, ele coloca o burnout como doença. Para você colocar adoecimento burnout no CID-10, você tem que juntar três sintomatologias para você poder subsidiar a psiquiatria e até a própria empresa para que entenda que ele adoeceu, né? Porque no Z73, que é o CID-10, é exaustão laboral. Aí tem Alfredo, com 54 anos, tem Gilson, com 54 anos, e mesmo corpo, mesmo peso, mesma carga horária, mas Alfredo adoece e Gilson não adoece. Quem é que tá errado? É Alfredo, porque adoeceu, é preguiçoso, ele não quer trabalhar, entende? Quando você vai para o CID-11, que determina na sua leitura que é adoecimento pelo labor, aí muda a configuração, entende? Então, assim, o que aconteceu? Prorrogaram isso para 2011, porque precisa de fazer um estudo, tem que, sabe? E aí me vem a parte do pensamento sobre a mesma coisa na NR1, que foi determinado que começasse, eu acho que esse ano, né, e aí já prorrogou. Não, por quê? Porque você faz um peso
para a empresa que é monumental. A empresa vai ter que pagar um grupo, que agora elasteceu, né? Não é mais só. Antigamente era só de psicólogo, já elasteceu. Vai ter que bancar. Porque eles vão bancar de qualquer jeito o adoecimento. Mas pode ser de uma forma palatável. Pode ser, por exemplo, você fazer uma associação com a clínica de referência que ele ceda o seu psicólogo para palestra. Você faz um trabalho preventivo. Como acontecia gratuitamente, antes você fazia gratuitamente isso. A FEBO me chamava para dar uma palestra. A maior parte do CIS daqui me chamava para dar palestra e de boa. Porque como eu tenho instituto, eu quero que conheça melhor pagar, me instituir. Então, era uma forma que eu fazia de propagação, de propaganda no meu instituto. Isso se torna até uma propaganda mais barata. Mas você pode fazer esse método preventivo. Você pode fazer interlocução com a empresa, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, não só, mas de fazer um redirecionamento de trabalho em psicologia e psiquiatria, em fonoaudiologia, em 200 mil coisas que você pode fazer, já com preço social, fazendo associações mesmo. Você ganha no todo e você presta um bom serviço. Você acaba prestando um bom serviço. Quem não abrir a cabeça para isso vai se perder no processo. Porque muitos planos de saúde pagam mais ou menos um valor social. Entende? Só que assim, uma parte da sociedade que está sem grana não tem mais plano de saúde. E a empresa, por sua vez, não quer investir, mas pode fazer parcerias. Você faz parceria com o instituto, você faz parceria, é o que, por exemplo, fechamos uma parceria com a Unex agora, estamos fechando aqui, e com outras empresas, em trabalho de ação social com essas empresas. Olha, mande seu empregado para cá, vai ficar mais palatável para ele. Se ele não tem plano de saúde, ele faz dedução do imposto de renda, tem uma série de situações vantajosas. E a empresa, né, com isso, a empresa pagando, ela até custeia isso para o empregado, mas tem? Então, e tem um retorno. Porque se você trata bem seu empregado, você diminui. Você diminui esse turnover que você tem, que é um gasto incrível dentro da empresa, você treinar de novo. É uma coisa que eu faço na minha empresa. Na minha empresa eu faço diferente. O que é que eu faço na minha empresa? Os grandes... As pessoas que vestem a camisa da minha empresa, eu torno elas sócio. Isso aconteceu com a minha administradora. Eu dei uma cota da sociedade. O biomédico, que é um... Eu chegava na minha empresa e estava lá o biomédico, de formação, cara fantástico. Ele, administradora de short, lavando. Eu disse, vou esperar para ver o que é isso aqui, que é um milagre. Daqui a pouco estava subindo no telhado, daqui a pouco estava cortando grama. Eu disse, bora fazer uma reuniãozinha aqui. Véi, vou dar uma cota para você da empresa. É como? Eu disse, vou dar uma cota para você da empresa. Porque não é justo. Porque eu criei a empresa, porque eu sou o dono da empresa, eu não vou ver os talentos que eu tenho dentro da empresa. Então, bora, vocês são sócios meus. Bora organizar aqui, ver como é tudo direitinho. Porque você tem que ver quem que tá do seu lado. Aí tem horas que tá um trabalho exaustivo, e aí a minha administradora fala assim, eu vou pedir demissão. Eu disse, tu já viu o dono pedir demissão? Ela, droga. Estamos chegando ao nosso final, né, Giovana? E para a gente foi uma honra hoje, né, debater um pouco sobre saúde mental, sobre histórico de carreira do tradicionalismo, nosso objetivo de uma forma muito proposital e que gera muito sentido na sociedade. E que honra é para a Feira de Santana ter o Alfredo, né, fazendo parte desse ciclo de importância da saúde mental. E para a gente finalizar, né, deixa aí, doutor Alfredo, uma palavrinha para quem está assistindo do outro lado de motivação, para que a pessoa olhe e fale, a partir de agora eu sei para qual rumo eu vou seguir, entendendo que é importante para minha jornada. Olha, saúde mental não é só o adoecimento, isso tem que ficar muito claro para a população. Aí eu adoeci, eu estou com depressão, eu estou com transtorno de ansiedade generalizada. Saúde mental é o por viver consigo mesmo. É você saber os seus limites, você saber onde pisar e se deve pisar. Você é dono da sua estrutura.
dinamizar, você curtir mais a natureza. Você ter um tempo para você. Sair dessa telinha de vez em quando e vai caminhar. Aqui a gente tem 2 parques da cidade sensacionais. A gente viaja para procurar coisas assim muito parecidas que nós temos aqui. É se conectar com a natureza, se conectar com o seu eu. Se você não conseguir nada disso, vai lá para o Instituto, que a gente te ajuda a encontrar o caminho. O que vai se definir a psicologia em uma palavra é possível? Nossa, olha, eu acho que a psicologia, eu acho que é uma frase, eu acho que é a ciência do encontro consigo mesmo. Eu acho que o resumo da psicologia é isso, é o encontro consigo mesmo. Porque se você se encontra, se tem esse encontro basal consigo mesmo, você se encontra com o outro. Porque você não precisa ser preconceituoso, você não precisa ter raiva. As pessoas falam muito que eu mudei muito, né? Que eu sou uma pessoa muito calma. Porque a raiva é do outro. Sartre diz isso na sua segunda peça. Se o inferno são os outros, o pobre não é meu. Porque a pessoa está vociferando, eu vou ter que vociferar também. Não, eu só escuto ela. É isso também. Eu vejo assim, pra que isso? Né? Clara, eu tiro o crachá pra ele e você. Eu também tiro, hein? E é isso, pessoal. Tirando o crachá, tá ficando por aqui, você sabe. A gente tem um encontro marcado na próxima quarta. Valeu! Valeu!